Olá, estamos de volta com a Bhagavad Gita. Mais um dia, mais um verso ou versos e mais um aprofundamento dentro desse processo de Jnana Yoga, que é a yoga do conhecimento transcendental. E essa yoga do conhecimento transcendental, ela nos traz um movimento transcendental para o alto, né? E este alto, ele vem nos mostrar ou nos guiar-nos dentro desse processo de autoconhecimento e autorrealização, né? Então, a Bhagavad Gita tem esse processo assim de buscar esse entendimento, né? Esse entendimento que as pessoas, que os seres, as almas, nós somos almas condicionadas em corpos, né, materiais, vivendo os três modos da natureza material: bondade, paixão e ignorância. E dentro desse processo de samsara, né, o processo de ciclos em ciclos, nós vamos entrando e saindo desses ciclos e nós vamos aprendendo a cada momento a evoluir. Eu evoluo mais um pouco hoje, amanhã depois, ou eu tenho a liberdade de não evoluir absolutamente nada, né? Eu fico estagnado, preso, condicionado nessa yoga maya, que é a yoga da ilusão, e aí eu fico satisfeito, né? Ou talvez eu nem fique satisfeito, eu fico nesse meio termo mesmo de tá tudo bem do jeito que tá, e vamos andar para frente, e vamos ou não andar para frente, né? Porque eu propriamente não acredito que a gente possa andar para frente sem conhecimento, né? Então a Bhagavad Gita, as naturezas divina e demoníaca, né? Que são as qualidades iluminadas e as não qualidades que são escuras, os quais a gente tem que buscar esse conhecimento para saber que tipo de qualidade eu estou trabalhando em mim aqui e agora, neste momento, né? Então, a Bhagavad Gita, as naturezas divina e demoníaca, nós estamos no capítulo 16 da Bhagavad Gita, como ele foi escrito, como ele foi organizado, como ele foi ouvido e escrito e passado de sucessão discipular autorizada. Então, eu estou aqui com um livro autorizado, com a obra-prima autorizada, com a obra divina autorizada, com uma escritura sagrada transcendental, que nós estamos tendo a oportunidade, pela misericórdia de Deus, de ouvir, e essa misericórdia é dada para quem quer aproveitar esse movimento. Então eu vou fazer minhas reverências para começar a leitura. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então eu aqui faço minhas referências ao sânscrito e referência ao mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya, que é o mantra que pede permissão ao Supremo para a leitura da Bhagavad Gita, né? Onde eu sou autorizada pelo Supremo a fazer essa leitura. Vamos hoje ao verso 16. Assim, perplexos diante de tantas ansiedades e presos numa rede de ilusões, eles se apegam demasiadamente ao gozo dos sentidos e caem no inferno. A Suprema Personalidade nos diz exatamente isso, que ficamos perplexos diante de tantas ansiedades, ou seja, nós estamos presos a ansiedades e a tantas doenças psicossomáticas, né? A mente somatizando no corpo, as nossas impurezas mentais, as nossas impurezas emocionais, e dentro dessas impurezas emocionais existem as ansiedades, as depressões, existe ao descontrole, existe a mente que mente o tempo todo e coloca você num abismo, existe a ignorância que faz com que você não saia desse atoleiro que você se encontra. Isso tudo resume-se numa rede de ilusões, que são essas ilusões que nós ficamos presos, e é muito difícil e complicado sair dessas ilusões sem conhecimento transcendental, sem o conhecimento da Bhagavad Gita, sem o conhecimento das escrituras sagradas, né? E aí a gente fica demasiadamente apegado a só ter gozo material, a ficar condicionado apenas no gozo material, e esse gozo material ele é
felizmente, né? Infelizmente não, felizmente limitado. Porque se ele fosse ilimitado, a gente estaria mais condicionado e nós estaríamos mais ainda apegados a essa matéria. Então, Srila Prabhupada nos chama atenção aqui no seu significado, né? Onde ele diz: o homem demoníaco tem ilimitado desejo de adquirir dinheiro. Vou repetir: o homem demoníaco tem ilimitado desejo de adquirir dinheiro. Ou seja, a gente vê os investidores, os bilionários, os bancos de investimento, a gente vê que as pessoas se degladiam por dinheiro, as pessoas roubam por dinheiro, as pessoas matam por dinheiro, as pessoas estão perdidas, como ele diz aqui, demasiadamente perdidas, se apegadas ao gozo dos sentidos e caem no inferno. Esse inferno tem essa conotação de que é um caminho escuro, é um caminho sem luz, é um caminho onde você está num quarto escuro e não sabe para onde ir, e aquele que não sabe para onde ir e aquele que não sabe o que fazer está no escuro, né? É um desejo infinito desses homens demoníacos obter dinheiro. Eles pensam somente em quanto capital ele tem agora e planejam aumentar mais e mais esta riqueza acumulada. Para alcançar este fim, ele não hesita em recorrer a qualquer expediente pecaminoso, tanto que para obter o prazer ilegal negocia no mercado negro as drogas, as armas, os laboratórios de remédios, de todas essas pressões e compressões que a sociedade humana ela está aí volúvel e insegura e sendo atingida o tempo todo. Por exemplo, a indústria bélica, a indústria de armas é a indústria que mais fatura dinheiro neste mundo. Minha gente, isso é muito problemático para um mundo que a gente almeja um paraíso nesse mundo, quando o primeiro lugar está nas armas, né? Nas drogas, né? Nas pornografias sexuais, onde os mercados vendem horrores de dinheiro, né? Adquire esses dinheiros macabros, esses dinheiros sujos, né? E aí cai nesse inferno dessas ilusões. E o que é que vai acarretar esses infernos de ilusões? Vai acarretar que nós vamos obter esses prazeres momentâneos e esses prazeres que não são para sempre. Chega um momento que vai acabar e você vai ter raiva, e você vai ter ira, e você vai querer mais, não vai ter, e você vai entrar num ciclo doente e escuro, tenebroso, demoníaco, infernal, né? E esse processo, né, dessa palavra, às vezes soa um pouco pesado, mas é necessário para que chame a nossa atenção, porque nós somos o tempo todo bombardeados por essas qualidades, essas naturezas demoníacas, essas naturezas que só nos arrastam para mais do mesmo, né? Acreditamos em nossa própria acredita em sua própria força e não sabe que tudo que está ganhando deve-se às suas boas ações passadas. Então, o que eu tenho hoje, que eu ganho hoje, deve ter vindo de um crédito de uma vida minha passada, onde eu hoje estou aqui, né, colhendo esses frutos, como Srila Prabhupada faz aqui no seu significado, no seu comentário da Bhagavad Gita. Recebe a oportunidade de acumular as coisas, mas não entende a influência das atividades realizadas no passado. Pensa que toda a sua grande riqueza deve ser o seu próprio esforço. Isso é mentira. A gente se esforça sim, a gente trabalha duro para ter o dinheiro, para pagar as contas, para sobreviver, para viver. Tem gente que sobrevive, tem gente que vive. E nesse processo, né, a gente se perde muito nesses caminhos, esses caminhos financeiros, esses caminhos de quanto mais tem, mais quer, e deixa de fazer aquilo que precisa ser feito, que é agradecer a Deus por toda a riqueza que nós temos, porque tudo se resume na misericórdia de Deus. Por quê? Porque segundo a lei do karma, a lei de ação e reação,
Alguém nasce em uma família elevada, fica rico, recebe boa educação ou se torna muito belo por causa das boas atividades realizadas no passado. O passado reflete no presente e o seu futuro vai depender do que você está fazendo agora. Então, olho no seu presente, foco no seu presente, para que futuramente você possa colher frutos diferenciados, né? Eles não percebem nenhum arranjo por trás de todas as variedades de pessoas, beleza e educação. Qualquer um que tente competir com semelhante homem demoníaco é seu inimigo, porque ele vai matar. Os narcotraficantes, as pessoas, esses traficantes de drogas, escreveu no leu, matam. E aí eles próprios um dia são mortos, porque pela lei da causa e efeito, se eu mato alguém, eu vou ser morto. Seja nessa vida, seja numa vida passada, né? Há muitas pessoas demoníacas, cada qual inimiga das outras, estão esta inimizade, ou seja, o contrário de amizade é inimizade, fica mais e mais ferrenha entre as pessoas, entre as famílias, entre as sociedades e, por fim, entre as nações. Estão aí duas guerras. Guerra da Ucrânia com a Rússia, guerra de Israel com Síria, com por aí se vai, né? Então, isso aqui é a plena verdade, esse comentário, né? Por isso, a constante luta, guerra e inimizade em todo o mundo é o que a gente vê na nossa sociedade atual deste planeta Terra. Cada pessoa pensa poder viver às custas do sacrifício das demais, exploração, escravidão, você explorar o seu próximo. Em geral, a pessoa demoníaca se considera o Deus Supremo. E um pregador demoníaco diz aos seus seguidores: por que vocês procuram Deus em outra parte? Todos vocês são Deus. Poderão fazer tudo o que quiserem. Não acreditem em Deus, dispensem Deus. Deus está morto. Estas são as pregações das pessoas demoníacas. Gente, se afaste dessas pessoas que falam isso. E procure a verdade absoluta. Procure conviver com o Supremo. Procure conviver com Jesus. Procure conviver com todas as escrituras sagradas, né? Embora veja outros que possuem pelo menos a mesma riqueza e influência, a pessoa demoníaca acha que ninguém é mais rico ou influente do que ela. Quanto à promoção para o sistema planetário superior, ele não acredita na importância. E aí pensam que vão inventar seu próprio processo e preparar alguma máquina com a qual serão capazes de alcançar qualquer planeta superior. Eu posso dar um exemplo aqui, não falando mal, mas dentro desse exemplo, esse Elon Musk, que agora está lançando espaçonaves para outros planetas, entendeu? Para desbravar outros planetas e para achar que ele é Deus e que ele pode fazer. Quando na realidade ele não é Deus, Deus está dentro dele e é Deus quem opera, entendeu? E nós todos. Então a gente tem que prestar atenção no que a gente ouve, no que a gente escuta, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente faz, né? Porque a gente não pode se desenvolver essas qualidades demoníacas dentro de nós, né? Então, assim, Prabhupada, ele é muito eficaz aqui nesse movimento, dizendo isso. Tenham cuidado com esses processos de achar que podem construir máquinas e voar para qualquer planeta, claro que o homem foi à Lua, tudo bem, mas nada viu lá, quando lá existe vida sim. Dentro das escrituras védicas existe vida em todos os planetas, existem corpos diferenciados do nosso. Claro que a gente não vai ver, claro que eles não puderam ver, mas isso é um assunto para os eruditos. Então a Bhagavad Gita traz essa concepção de que a gente precisa olhar para nós e a gente precisa entender que a gente precisa desenvolver as qualidades iluminadas, as qualidades da natureza divina, e não ficar alimentando essas qualidades, nem batendo palma para esses seres que pensam que são deuses, porque pensam que têm o controle dos países, porque matam, porque isso, porque aquilo, outro. Isso são asuras, são seres demoníacos, né? São seres que não têm Deus está dentro do coração, mas não estão iluminados. A chama está apagada, a chama que conduz a relação com Deus. Verso 17. Acomodados e sempre despudorados, ou seja, de pudor, deixando-se iludir pela riqueza e pelo falso prestígio, ele às vezes orgulhosamente executa o sacrifício apenas de um nome, sem seguir nenhuma regra ou regulação. Ou seja, as pessoas que querem se exibir,
querem mostrar que tem poder, querem comprar os sacrifícios, querem dar quantias altas em igrejas, em templos, para se mostrar importante, para dizer que eles são poderosos, né? Superestimando-se absolutamente, sem se importar com nenhuma autoridade ou escritura, os demoníacos às vezes executam rituais ou sacrifícios ditos religiosos. E como não acreditam em autoridades, eles são muito imprudentes. Isso deve ser a ilusão causada pelo acúmulo da riqueza e pelo falso prestígio. Riqueza e falso prestígio. Em nenhum momento a Bhagavad Gita Krishna diz que é errado ter riqueza. Pelo contrário, quem nos dá a riqueza é o próprio Senhor Krishna, é o próprio Senhor Supremo. Mas a gente tem que entender que essa riqueza não nos pertence, nós somos apenas os cuidadores temporários dessa riqueza. E ainda dentro dessa riqueza a gente precisa utilizar nosso dinheiro para fazer caridade, para ajudar os mais necessitados, para obras disso, daquilo, aquilo outro, que estão precisando de nossas doações, né? Mas aí a gente quer só poder e riqueza, né? E nesse processo a gente assume o papel, muitas vezes esses seres assumem o papel de pregadores, de santos beatos, de falsos gurus, né? E desencaminham as pessoas e ficam conhecidos como reformadores, ou adoram outros, ou como reformadores religiosos, ou como encarnações de Deus, os falsos profetas. Jesus diz: tenha cuidado com os falsos profetas, porque eles são lobos em peles de cordeiro. Está escrito isso na Bíblia. E aqui o próprio Senhor Krishna confirma, né? Os homens comuns os têm ou adoram como Deus e os adoram, e eles são considerados pelos tolos, os não inteligentes, como avançados nos princípios da religião ou nos fundamentos do conhecimento espiritual. Eles se apresentam como se estivessem na ordem de vida renunciada, que são as pessoas que renunciam a todos os votos materiais e vão trabalhar unicamente para Deus. Mas isso é uma pura ilusão. Os não divinos não se importam com essas restrições. Pensam que todos podem seguir qualquer momento tudo aquilo que eles criam, e não existe nenhuma coisa tal como um caminho, um modelo que se tem a seguir. Outro dia eu estava assistindo um documentário aqui no HBO, na TV a cabo, sobre uma guru americana, que ela praticava um certo tipo de yoga, e ela foi adquirindo poder. Sabe como foi que essa moça terminou? Morrendo bem precocemente, com a idade bem jovem e sem nenhum dinheiro, sem nenhum tostão, né? Então, Deus dá, Deus tira. Por quê? Porque você não está fazendo bom uso daquilo que Deus te dá. Então, aquilo que Deus nos dá, a gente deve, né, ter cuidado, e a gente não deve se confundir com essas ambições e com as riquezas e com esse falso prestígio que é nos elogiar falsamente, para que a gente possa estar bajulando o ego e a gente se sentir Deus sem ser Deus, né? Verso 18. Confundidos pelo falso ego, força, orgulho, luxúria e ira. Falso ego, força, orgulho, luxúria e ira. Os demônios passam a invejar a suprema personalidade de Deus. Quando eu li a primeira vez esse verso, né, eu disse: meu Deus, como é que pode as pessoas terem inveja de Deus? Podem sim, está aqui. Que está em seus próprios corpos, como a grande alma na pequena alma instalada no coração, Deus, Krishna, e nos outros corpos, e blasfêmio contra a religião verdadeira, ou seja, eles se tornam verdadeiros deuses falsos, né? E são confundidos pelo falso ego, pela força que não é verdadeira, pelo orgulho que é uma qualidade demoníaca, pela luxúria e pela ira, e mexe. Quantos e quantos casos desses não tem aí em documentários, na Netflix? Eu mesmo já repeti, assisti um sobre uma guru americana, uma moça, e tantos outros, por exemplo, também no espiritismo, né? Esses casos que teve aí desses falsos médios e tudo. Por quê? Porque é muito complicado. Você recebe o dom e você acha que é Deus, e aí você cai na armadilha da ilusão e você termina sendo desmascarado, né?
O ser demoníaco, sempre se opondo à supremacia de Deus, não gosta de acreditar nas escrituras, então faz sua própria escritura, faz seu próprio meio. Eles têm inveja das escrituras e da existência da suprema personalidade de Deus, e isso é causado pelo seu aparente prestígio e seu acúmulo de riqueza e de força. Ele não sabe que a vida atual é uma preparação para a vida seguinte. Então hoje eu estou me preparando para a minha vida seguinte. Não sabendo disto, eles, na verdade, eles invejam, né, Deus, invejam todos, né? Comete violência contra os outros corpos e contra o seu também. Porque não tem conhecimento, ele não se importa com o controle supremo exercido pela personalidade de Deus. Por quê? Porque Deus, ele dá a corda, mas quando ele puxa, se você não tiver uma base para se segurar, você termina caindo, falindo, perdendo tudo e morrendo sem nenhum tostão, né? Esses seres se julgam independentes e poderosos em todas as ações. Pensa que como ninguém consegue igualá-lo em força a Deus, ao poder e riqueza. E só Deus tem poder, riqueza, fama, beleza, renúncia e conhecimento ilimitados. E não acabam nunca. Já o da gente acaba. O da gente é limitado. Preste atenção às suas próprias vidas. Se tem um inimigo que acaso impeça o avanço de suas atividades sensuais ou demoníacas, eles fazem planos para eliminar com seu próprio poder. Volto de novo ao exemplo dos narcotraficantes, né? Esses caras vivem nessa loucura. Eu às vezes vejo alguns documentários ou até mesmo filmes para ver aqui o verso aplicado nos filmes, né? Uma maneira fácil é ouvir a Bhagavad Gita e colocar no seu dia a dia, colocar nos filmes que você vê e estudar na prática, porque isso é teoria e a gente tem no dia a dia que estudar a prática, né? Então hoje foram os versos 16, 17 e 18. Com muito amor e gratidão eu encerro mais um dia da Bhagavad Gita.